Olha aí. No final da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio ele foi dividido em áreas de influência entre a Grã-Bretanha e a França. O que a gente conhece hoje, pelo menos por Iraque, no passado era chamado de Mesopotâmia, né? Entre dois rios. Lembra o nome? Tigre e Eufrates, né? Primeiro grau. Eles são os navegadores. Então o Iraque estava sob influência da Grã-Bretanha, né? Assim como também a Palestina, a Transjordânia, que hoje é a Jordânia, todos sob jurisdição britânica. Esse bloquinho aqui está sob jurisdição britânica. A Síria, Líbano, sob jurisdição francesa. E aí ocorreu um processo de emancipação das nações do Oriente, de forma gradual, com o apoio das nações que tutelavam, né? Em 33 o Iraque se tornou independente, em 36 o Egito, ainda sob forte influência francesa, em 45 foi criada a Liga Árabe para enfrentar o expansionismo judeu. Esse expansionismo judeu decorrente daquela medalha de bom comportamento. Qual? Qual furo? Que tentava fazer com que a Rússia, à época, permanecesse ainda no conflito, com a troca de haver um território, né? Que seria uma parte da Palestina. E com isso, os judeus que estavam esparramados pelo mundo começaram a ir para a Palestina, criando assim, tentando criar o que mais tarde seria chamado de Estado de Israel. Em 48, pressão da ONU em território palestino. É o que eu ia falar dessa diáspora aí, a diáspora, né, dos judeus. Ao longo de quase 2000 anos, né, eles ficaram esparramados aí pelo mundo sem um território, né, somente se unindo pela cultura, pela forma de se identificar como povo, né, povo judeu. Já em 1896, na Europa surge um movimento sionista, um movimento pró-judeu. O objetivo é estabelecer uma comunidade autônoma na Palestina, que é o berço do judaísmo, né, já ocupada pelos árabes palestinos. Só uma curiosidade, quem não sabe, Jesus Cristo era judeu. Os que antecederam ao cristianismo eram judeus. E depois, lá para o século IV, a qual era cristã, começou a ter o Islã, surge, né? E começa a ocupar aquela região. Mas, tanto, como eu insisto aí, depois quando vocês tiverem oportunidade de ler aquele livro do Ali Kamel, vocês vão ver que é muito mais igualdade, muito mais similaridade do judaísmo, do cristianismo e do islamismo do que diferença. Tá? Então é uma besteira preconceito religioso. Porque qualquer tipo de preconceito é besteira, né? Mas é impressionante quando vocês lerem esse livro do Ali Kamel, essas besteiras que se falam sobre as diferenças do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. A oportunidade que eu tive de trabalhar na África, no Saara, com o povo muçulmano, olha só que interessante. O povo muçulmano, eles comem uma comida chamada halal, tá? Que tem uns preceitos, né, que não é o caso de dizer quais são, mas é uma comida, eles não comem porco, tem uma preparação especial. As recomendações no deserto, às vezes essa comida halal não chegava, não tinha, tem uma dificuldade logística muito grande, mas chegava a comida judaica, que é, eu sempre o nome, que é kosher, né? Que os muçulmanos também aceitavam e comiam a comida kosher. Oi? Na onça e o preconceito sai. Não. Essa comida kosher, ela segue os preceitos, os mesmos. São praticamente os mesmos preceitos do islamismo. Entendeu? São os mesmos preceitos.
E aí segue-se a lenta colonização da região por imigrantes judeus. Tá? Em 1909 tem o primeiro kibbutz, que essa organização de Israel tem uma similaridade também com as comunas socialistas, né? Então o kibbutz é parecido, é uma comunidade agrícola, né? É uma propriedade coletiva. Tá? Isso aqui é mais imposto pela própria dificuldade de terra. Ter propriedade privada, quem fez a missão do Líbano sabe, né? Que tudo muito muito estreitinho, tem poucas terras férteis, né, naquela região. A própria região é pequena. Então você fala de propriedade privada naquela região é complicado. E aí, por isso que surgem os kibbutz com propriedade coletiva. Então, até o fim da Primeira Guerra, a Palestina foi colocada sob a tutela da Inglaterra pela Liga das Nações. A partir desse momento, os judeus entram em número cada vez maior na Palestina e aí tem o início dos conflitos judeus e árabes. Em 47, a Inglaterra transfere a tutela da Palestina para a ONU. E aí, por decisão da ONU, sem que fosse feita a consulta da população árabe, foi resolvido que o território palestino seria dividido em 2 estados, Israel e Palestina, e uma zona neutra, que na verdade é uma zona internacional chamada Zerud, que é a cidade de Jerusalém, tá? Que é a cidade importante para os três, digamos aqui, segmentos religiosos, tanto o Islã, quanto os cristãos, quanto os judeus. Por isso que Jerusalém é considerada, eles tentam fazer com que Jerusalém seja uma cidade internacional. Por isso que a grande atualidade de hoje, desculpe o pleonasmo, a atualidade, se tiver discussões aí de se colocar embaixadas em Israel ou em Jerusalém ou não. Jerusalém abriga que seja uma cidade internacional e não capital de nenhum estado, devido a essa importância que ele tem para os 3 segmentos religiosos, que eu acabei de falar. Em 48, então, o Ben Gurion proclama aí o Estado de Israel, esse senhor aí. 48 e 49 tem aí a glória israelense e a desgraça palestina, né? A Liga Árabe invadiu a Galileia, porque quando em 48 o Ben Gurion declara a independência de Israel, todos os povos árabes batem para cima dos israelenses. Foi a primeira porrada que eles tomaram, tá? Houve a vitória israelense e aí extinção do Estado palestino. Então aquilo que a ONU falou de ter 2 estados, um estado judeu e um estado muçulmano, isso prevalece até hoje, só que nunca foi implementado. Tá? Isso nunca foi implementado. A Palestina tem o seu território ocupado, né? Israel, Egito, isso aqui pertenceu ao Egito, eu havia falado ontem, né? Faz de Gaza, né? E a Cisjordânia. Se você perguntar hoje para, não sei se nós temos judeus aqui presentes, mas para a minha turma tem uma meia dúzia de judeus, inclusive bem fervorosos, se você comentar sobre Palestina, fala, não existe esse país. Para o judeu não existe. Para a ONU não existe. Ou deveria existir. Para Israel não existe. Então a primeira guerra árabe-israelense, 48 e 49, Israel contra o Iraque, Jordânia, Líbano e Síria. Todos membros aí da Liga Árabe. A Liga Árabe se recusa a aceitar a partilha da Palestina. Por outro lado, também, como Israel não reconhece a Palestina, a Liga Árabe também não reconhece Israel. Fica nessa guerra aí, não reconhece. Chega ao cúmulo, né, de países colocarem no objetivo nacional permanente a total destruição do povo israelense. Tem alguns países árabes que colocam isso como objetivo nacional permanente. O governo israelense proclama Jerusalém como capital, violando a resolução 181 da ONU, que recomendava status internacional para a cidade. Olha só, gente, isso aqui está muito atual. Está muito atual. Tanto os Estados Unidos quanto o próprio Brasil
estão querendo colocar suas embaixadas em Jerusalém, contrariando uma resolução da ONU. Isso é muito complicado em relações internacionais. Né? O Brasil... Oh, Silva de novo, cara. O Dica, proíbe de aparecer. O próximo já não aguentar com É impressionante, cara. Então, isso aqui, gente, é complicado. Países membros, né? São pouquíssimos países que não são membros da ONU, senão são 3 ou 4. Os outros todos são membros da ONU no mundo. Existe uma resolução, mas ele não cumpre. E até o Brasil hoje não está querendo cumprir uma resolução da ONU. Vamos lá. E essa resolução 94 reconheceu os direitos dos refugiados palestinos de retornarem a seus lares ou serem indenizados, mas Israel sempre se recusou a aceitar. Só uma curiosidade, vou tentar voltar aqui. Só uma curiosidade, isso aqui é a faixa de Gaza, né? Sim. Deixa aí. Obrigado. A faixa de Gaza é considerada assim um pedaço da Palestina, né, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, ela recebe muito dinheiro do governo de Israel para manutenção de estrada, para assim, como prefeitura, de prefeitura, entendeu? E o palestino que mora aqui não recusa. Mas Israel faz isso de propósito, não, mas isso aqui é território meu. Então ele faz a manutenção de esgoto, ele faz uma série de coisas. Agora, por outro lado, tem um muro gigantesco aqui, né? Que proíbe os contrabandos aqui do Egito. Para cá, o deserto do Sinai pertencente ao Egito. Aqueles muros que você vê por baixo são os contrabandos que passam aqui pela faixa de Gaza. (56) Derrota militar e vitória política do Egito. Formação de Israel, o Nasser, né, tenta um movimento chamado pan-arabismo, ou seja, pan-americano, né, juntar todos os americanos, pan-arabismo, juntar todos os árabes. Né. Ele centrou-se na luta pela expulsão dos sionistas da Palestina. Quem são os sionistas? Aqueles, não só os judeus, mas aqueles que são pró-judeus. Esses são os sionistas. E o rei Abdullah, que é amigo de Israel, da Jordânia, foi assassinado em Jerusalém. Complicou mais a guerra aí. Nasser anuncia a nacionalização do Canal Suez, atingindo diretamente os interesses franceses e ingleses, que eram os principais acionistas da Companhia do Canal. E aí foi aí mais uma vez que eu comento aquela invasão francesa, aquela ação militar francesa e inglesa no canal de Suez, que foi vetada pela Rússia e com a interferência dos Estados Unidos que estiaram, né, porque poderia haver uma terceira guerra mundial. Por outro lado, também Israel consegue, junto aí aos Estados Unidos, aí a construção do reator nuclear. Como eu havia falado, a Rússia ameaçou lançar bombas atômicas sobre a França e a Inglaterra caso eles não se retirassem. Os Estados Unidos pressionaram Israel para se retirar do território egípcio. Em novembro, o governo israelense anuncia a retirada do Sinai e da faixa de Gaza. O prestígio de Nasser cresceu, está despontando aí como grande líder, né? O pan-arabismo ganha força. E aí vem a Guerra dos 6 Dias, né? Em 67. Em 1964, a Liga Árabe declara a primeira vez que o objetivo final era a destruição do Estado de Israel. Lembra que eu falei nisso? Isso é uma coisa muito séria, né? O cara botar por escrito, gritar os 7 ventos de que quer destruir totalmente o Estado. E isso não foi um país só, foi a Liga Árabe. São vários países. Vários países. E nesse ano foi criado a OLP, né? A Organização da Libertação da Palestina. Nasce com a Jordânia e a Síria, envia tropas no deserto do Sinai e exige a retirada de forças da ONU do local. Israel desencadeia uma blitzkrieg, guerra relâmpago, né?
contra o Egito. Dos 340 aviões egípcios, 309 são destruídos no solo pelos israelenses. Israel, assim, conquista a península do Sinai, tá? A faixa de Gaza, e a Cisjordânia e as colinas do Golã. Está por aqui. Mais ou menos, não aparece aqui. O Sinai, se você ver, ele só seria devolvido ao Egito em 82. Só em 82. Israel continua. Permaneceu aqui até 82. No final da Guerra Relâmpago, Israel estava amplamente vitorioso, ocupando a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, colinas do Golã e a península do Sinai. E aí tem a tentativa de revanche dos árabes, né? Na guerra do Yom Kippur, 73. O Egito calculou um ataque surpresa para criar condições políticas para obrigar os israelenses a irem à mesa das negociações sobre territórios. Tá? O conflito termina sem alterações territoriais. Tá? A OPEP elevou os preços do petróleo. Essa região aí é rica em petróleo, né? Os países árabes têm muito petróleo. Mais uma vez perderam. Aí aqui tem uma comparação, né, a guerra dos 6 dias com a guerra do Yom Kippur. Na guerra do Yom Kippur, a iniciativa foi egípcia. Num primeiro momento, os israelenses estavam em dificuldades, mas conseguiram se reagrupar rapidamente e partir para a ofensiva. E foi a primeira vez que, inclusive, ultrapassaram o canal de Suez. E só não avançaram mais porque o americano falou: para, volta que vai dar problema maior. Vai dar problema maior. Aí voltou, né? Aqui é aqui já é África, né? O Egito ele tem território na África e tem território também aqui na Ásia. Então o que é o deserto do Sinai, esse é o território egípcio que pertence à Ásia. Ele saiu da Ásia e foi para a África, depois cruzando o canal do Suez. A postura dos Estados Unidos mudou em foco, buscando envolver mais ativamente os árabes nas negociações. A guerra do Yom Kippur abriu o caminho para a negociação de acordo de paz entre Sadat e Menachem Begin. A guerra sepultou o pan-arabismo e a herança política de Nasser. Daí em diante estavam plantadas as sementes do fundamentalismo islâmico do Hamas e da Jihad em Gaza e Cisjordânia. Por que foi sepultado o pan-arabismo? Eles viram que se meter, fazer uma guerra regular com os israelenses, tentaram 3, 4 vezes, não deu certo. Não deu certo. É a guerra de povo, mais uma vez. Eles tinham que matar todos os judeus. E não iam conseguir. Porque tanto o poder econômico, o apoio dos Estados Unidos, a preparação, a luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência. Cada judeu tem 2, 3 fuzis de identidade. Eles estão prestes a serem jantados pelos árabes a qualquer momento. E aí, bom, já que eu não consigo na guerra regular, partiram para o terrorismo. O terrorismo é a água do fraco. O terrorismo é a água do fraco. Já que ele não consegue uma guerra regular, ele parte pelos atentados terroristas, tentando impressionar a opinião pública. Por isso que a mídia, ela involuntariamente, ou às vezes voluntariamente, é aliada do terrorista. E isso acontece, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, quando esses terroristas criminosos aí têm apelidos engraçados, apelidos que induzem alguma coisa, e quando eles fazem ações gigantescas, a mídia faz aquela festa, e aí dá mais força para o cara. Então que a mídia, isso já foi passado na GLO ano passado, falou: parem de fazer isso. Chama o cara pelo nome, e pô, ele fez um crime, cometeu apenas um crime. Aí jornalistas, Alexandre Garcia, outros caras do nosso lado aí, jornalistas sérios, pararam de engrandecer esses movimentos terroristas dos criminosos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E a mídia também fazia isso. Tá? O ato terrorista, ele tem que ter divulgação. Não adianta nada ele matar
300, 400 mil pessoas, e isso não aparece na mídia. Por isso que teve o atentado no 13 teve tanta repercussão, ele foi praticamente online e apareceu para todo mundo. E muito eficaz, porque a mídia divulgou, todo mundo divulgou. Mas se não é divulgado, esse terrorismo perde. E aí, após serem expulsos os territórios conquistados por Israel em 48 e 49, quase 1 milhão de palestinos se espalharam para os países árabes vizinhos. Passaram a ser considerados como cidadãos de segunda categoria, aqueles que permanecem sob jurisdição de Israel. Em 59, tem a fundação do Movimento de Libertação da Palestina, né, pelo Al-Fatah, sob a liderança de Yasser Arafat. O objetivo era um Estado palestino e obrigar Israel a devolver as áreas ocupadas. Em 64 tem a criação da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, sob a presidência do mesmo senhor, Yasser Arafat, em 69. A maioria dos refugiados palestinos se instalou no Líbano, sede da OLP. Por isso que tem aquele movimento, Hezbollah, que fica de tempos em tempos já lançando foguetes, mísseis lá para Israel, e isso é um dos motivos de ter a FTM, para que não haja contrabando, não chegue armamento pesado lá, que o Hezbollah não seja reabastecido lá com esses foguetes. Do Líbano, certos grupos guerrilheiros para Nações Armadas no território de Israel. Em 78, Israel invadiu o sul do Líbano com reação aos ataques da OLP à Galileia. E a Guerra dos 6 Dias também convenceu as lideranças palestinas que somente guerras convencionais não derrotariam Israel. Daí a opção da OLP pelas ações terroristas. Confrontar de igual para igual um combate regular não dá e passou para o terrorismo. E aí vem a tal da intifada, né? São jovens que, principalmente aqueles cidadãos de segunda categoria, que não tem um futuro, não vislumbram um futuro razoável para ele, e pô, tá melhor, tem que fazer alguma coisa, tem que ter pelo que lutar, né? Setores palestinos radicais aí passaram a clamar a morte, né, do Arafat. Em 87, a faixa de Gaza, houve uma rebelião popular, milhares de palestinos atacaram os soldados com pedras, esse tipo de movimento se alastrou para os territórios ocupados, o setor árabe, de Jerusalém. Aí tem a origem da chamada intifada. Ela surge aí, ela consegue unir as várias facções da OLP em torno da proposta da criação imediata de um Estado palestino autônomo. Em novembro de 88, o Conselho Nacional Palestino proclamou o Estado da Palestina em Argel e declarou aceitar a existência do Estado de Israel. Rejeitou o terrorismo e solicitou uma solução pacífica para o problema dos refugiados. Esse ato legitimou para a comunidade internacional um governo palestino, chamado Autoridade Nacional Palestina. Só que, em 93, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, o Arafat, assina uma declaração de princípios que prevê a autonomia da Palestina na faixa de Gaza e na cidade de Jericó. Só que em 94, com o início das retiradas das tropas israelenses dos territórios ocupados, primeiro acordo de ordem. E em 96, o Benjamin Netanyahu assumiu o governo de Israel, fechando a centralidade em Jerusalém, anulando o decreto que pedia a construção de colônias israelenses na Cisjordânia. A crise se agrava. Em 99, o novo governo, chefiado por Barak, deu início ao andamento da retirada de tropas dos territórios ocupados e reatou relações com a ANP. Em 2000, os palestinos passam a comprar 40% do território da Cisjordânia. Os palestinos que foram expulsos da Palestina e rejeitados pela família árabe, de outro lado, os israelenses também são expulsos, só que da Europa, ambos ligados por raízes históricas e emocionais. O único território que podem chamar de lá. Essa é a ideia da união aí do povo palestino com o povo israelense.
guerra israelense, alguma coisa? Guerra israelense. Passamos então para a Primeira Guerra do Golfo, em 91, e a Segunda Guerra do Golfo, em 2003. Em 90, Saddam Hussein invade o Kuwait. Tá? Ele invade o Kuwait alegando aí que o Kuwait ultrapassou as cotas de petróleo da OPEC, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Alegou também que eles tinham tirado o petróleo de uma área que não era dele, e aí com isso o preço do petróleo caiu, e falando várias alegações que o Saddam fez para invadir o Kuwait. E os Estados Unidos lideram uma coalizão com 26 países contra o Iraque. O episódio ficou conhecido como Guerra do Golfo. Saddam Hussein teve o território arrasado e foi obrigado a retirar suas tropas do Kuwait. Então a motivação para a invasão é essa aqui: 95% das divisas iraquianas vinha do petróleo. Tá? O Kuwait exportava mais que as cotas determinadas pela OPEC. E assim o preço do petróleo caiu e, consequentemente, as divisas do Iraque. Continuando aí, tem uma antiga aspiração de anexar essas ilhas aqui, ao Arba e Bubian, fim de proteger a região de Qazaq e ampliar acesso aí para o Golfo Pérsico. Essa é a região de Qazaq. Vê que o Iraque tem uma saída para o Golfo Pérsico bem estreita. São dos motivos, né, geopolíticos aí que motivou a Primeira Guerra do Golfo. Fatos pertinentes: em 72 existe um tratado da União Soviética para a compra de armamentos. Em 79 a instituição de uma república islâmica anti-estadunidense no Irã. De 80 a 88 temos a guerra Irã-Iraque, sendo que o Iraque tem um apoio ocidental. Em 89 a doutrina Carter, os Estados Unidos defenderam seus interesses no Golfo Pérsico. Em janeiro de 91, em nome da ONU, comanda a Operação Tempestade do Deserto. Em 91, em fevereiro, a guerra durou muito pouquinho. Foram 100 horas basicamente 100 horas de combate. E o término da guerra com a retirada iraquiana. Vamos lá. A grande diferença da Primeira Guerra do Golfo para a Segunda Guerra do Golfo é como que a ONU se comportou. Na Primeira Guerra do Golfo, a ONU foi favorável. Então foram 26 países. Na Segunda Guerra do Golfo, o americano quis porque quis provar que o iraquiano estava cometendo genocídio. Tá? Divulgou aí, divulgou essas fotos, né? Mães abraçando crianças, bebês, né? Com sinais aí de envenenamento por gás químico, né? A boca branca, essa situação, a morte rápida. Então várias fotos aqui foram divulgadas, dizendo que ele estava cometendo genocídio. E realmente estava, tá? Isso é comprovado com os curdos, né? Ele tinha já feito isso várias vezes. O curdo ele é parecido com um judeu. O curdo ele é uma etnia, é um povo que não tem território. Eles estão lutando aí há muito tempo para criar o Estado do Kurdistão. São bastante tempo lutando, que é um território entre a Turquia, Iraque, Síria, né? Mas está complicado para eles ainda. E uma forma, né, extrema que o Iraque tinha de combater aí os curdos foi com o uso de arma química. Uma outra coisa que não é muito comentado, mas a pergunta que se fez: se o Hussein, Saddam Hussein, era o líder, né, o governante, o ditador do Iraque,
perdeu a guerra, por que ele não foi deposto? Por que ele não foi deposto? Por que os Estados Unidos não cortaram a cabeça dele naquele momento? Porque os estudos estratégicos diziam que tinha gente pior do que ele, entendeu? Tinha gente pior. Tá? Não fazia parte dos Estados Unidos, derrubaram o ditador Saddam Hussein, que ele é de origem sunita. Teoricamente, são 2, 3 facções do Islã, né? Divisões, né? Os alauítas, sunitas e xiitas. De acordo com a teoria, o sunita ele é menos extremista. O xiita ele é mais extremista. E tem ideologias um pouco diferentes. Entendimentos diferentes do Islã. Né? Então, se eles acreditavam que Saddam Hussein, sendo sunita, líder sunita, que as tratativas com o Ocidente seriam mais fáceis do que com o xiismo. Tá? A guerra Irã-Iraque tem um exemplo disso aí. Tá? O Iraque representa muito a comunidade sunita e o Irã expressivamente xiita. Expressivamente xiita. Só que em 2003 o cenário mudou, né? A suspeita do desenvolvimento de armas de destruição em massa, os relatórios de inteligência apontavam para isso, ataque aos curdos, como eu havia falado, em 88, recusa em receber inspetores da ONU. Isso foi um grande problema, né? Se ele tivesse deixado entrar. Eleição do Bush e o ataque ao World Trade Center em 2001. A gente está falando de 2000, o ataque do World Trade Center aconteceu em 2001, a Segunda Guerra em 2003. Houve um ultimato estadunidense para a realização de dispersões, que foi negada por Saddam. ONU, Alemanha, França e Rússia aí são contrárias à invasão, tá? Mas nesse caso o americano não deu atenção e em março ocorre a invasão. Ele não deu atenção porque a pressão que ele estava sofrendo dentro de casa, a gente está falando de menos de 2 anos do colapso das 2 torres gêmeas. Um ataque aí, não só em solo americano, né? A gente está falando de Nova York, cidade altamente emblemática para o povo americano. Então a pressão que o Bush sofreu para caçar esses caras que estavam envolvidos, particularmente a Al-Qaeda, mas essa situação também que estava acontecendo no Iraque é muito grande. Em abril de 2003, Saddam Hussein cai, em dezembro ele é capturado, em 2006 ele é executado. Tá? Em dezembro de 2011, aí já tem uma política para desocupação, que acabou acontecendo aí com o governo do Barack Obama. Isso nada. Podemos continuar aí falando agora sobre história naval, né? Só as guerras do mar particularmente. De 2015, acho que foi 2015, até 2015 na prova era explorado a guerra da secessão, guerra do Paraguai, tá? E acho que a partir de 2016 já não comprou mais, só comprou a batalha de Hampton Roads e a batalha de Riachuelo, bem? Mas para entender
a Batalha de Hampton Roads tem que ter um contexto dentro da Guerra da Secessão. Tá? Depois eu vou falar sobre o Riachuelo, que é um contexto também muito parecido. Tá? A Batalha de Hampton Roads, como a Batalha de Riachuelo, ela tem tudo a ver com o tal do bloqueio naval. Como a maioria das batalhas navais aí, a gente vai falar sobre o bloqueio e zona de exclusão. Qual a diferença? Bloqueio não deixa entrar. Bloqueio não deixa entrar. Zona de exclusão tira. Bloqueio não deixa sair. Zona de exclusão não deixa entrar. Bloqueio não deixa sair. O cara está no porto e não sai do porto. Zona de exclusão é o contrário. Zona de exclusão não deixa entrar. Então, é o que aconteceu no plano Anaconda. Anaconda é outro nome para sucuri. Como é que a sucuri mata a presa? Por asfixia. Por isso que o nome estratégico na Guerra da Secessão é chamado Anaconda, plano Anaconda, para asfixiar os estados do sul. Asfixiar, falta de combustível, falta de carvão, falta de comida, tá? Lá no rio Mississippi, que era a principal via de comunicação fluvial. Tá? Além dessa situação, dessa situação estratégica da guerra como um todo, tem inovações tecnológicas, tá? A gente vai falar aí. Até a metade do século XIX, a máquina a vapor gerou inicialmente os navios de propulsão mista, vela, vapor, roda. Os bordos, né? Essa vela, essa roda com pás aí era vulnerável à artilharia inimiga. Em 1840 houve a introdução dos hélices pela Marinha Francesa, aviso Corse. Houve questão perguntando o nome desse navio aí. Tá? Em 1942 os americanos lançam o primeiro navio de guerra usando o hélice, né? E o USS Princeton, também já foi questão aí do passado. Em meados do século XIX, granadas explosivas incendiárias tornam os navios de madeira inadequados. E aí existe uma necessidade da instalação de placas de metal, as couraças. Tá? As couraças. E aí cabe, eu estava no intervalo conversando com alguns companheiros aí, é a realidade que esses livros que são adotados pela escola, pela EGN,